Pronto, pessoal, começamos a gravar. Queria tirar uma dúvida com vocês. Quem aqui é de PCC? Eu vi que o Mailson colocou o grupo lá do pessoal que vai pagar PCC. Todo mundo aqui vai pagar PCC? De natação? Ou não? Pois é, porque assim, eu tenho que eu tenho que fechar o projeto do PCC, sabe? E eu ainda não. É porque é ruim você fechar um projeto sem saber quais são as possibilidades do que você pode fazer, né? E aí eu queria ver com vocês. Pode falar, Ana. Professor, é porque a Edna já começou. Vai ser duas PCCs? A Edna começou o PCC de atividades aquáticas, foi? Isso, será até com bebês e a gente está pensando até em chamar a Lígia, que era uma professora da URCA. Ah, então show de bola. Então preciso ver só com a Joyce se eu tenho que fazer também. Eu vou perguntar a Joyce se eu tiver que fazer, aí a gente vê como é que a gente faz. Pois tá bom. Então esqueçam o assunto de PCC. Vamos passar para o assunto da aula. Como vocês sabem, a gente tem na semana que. Acho que é na semana que vem já. Deixa eu olhar minha agenda de celular aqui. Só um momento, tá? Na semana que vem já é semana de AV1, certo? A gente, na terça-feira, dia 1º de fevereiro, a gente vai ter nossa AV1, ela vai ser online, certo? E aí eu vou disponibilizar o link para vocês lá no Classroom, umas 8 horas da manhã, o link do formulário, assim, vai ser via formulários da Google, e meio-dia eu fecho, certo? Então vocês vão ter 4 horas para responder a prova. Ela não vai ser uma prova difícil, vai ser uma prova de no máximo 10 questões, todas elas objetivas, tá? Eu não vou fazer nenhuma subjetiva, não, porque são muitos alunos, aí fica mais complicado para corrigir também. E aí, qual é o conteúdo? É o conteúdo que a gente vem passando desde o início do semestre. Acho que só a primeira aula ela não foi gravada, porque eu ainda estava com um e-mail que não era institucional, era meu e-mail pessoal, e o Classroom não permitia minha gravação naquela época. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar meu slide, esse slide que eu utilizo, certo? Para que vocês tenham ele em mãos para estudar essa primeira aula. E aí, a partir da segunda, vocês assistem através dos vídeos, revisando os vídeos, né? Hoje a gente não vai ter atividade assíncrona, porque a atividade assíncrona vai ser justamente o tempo para que vocês possam revisar os conteúdos para a prova da semana que vem. Vocês têm alguma dúvida com relação à prova? Não, ninguém tem dúvida, não. Tá tudo bem. Beleza. Pois vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai entrar no nosso terceiro e último estilo de nado, que é o nado borboleta. Algumas pessoas chamam nado golfinho porque se assemelha um pouco à propulsão do golfinho e tal dentro d'água, mas o nome do nado mesmo, o nome técnico do nado é o nado borboleta, estilo borboleta. Certo? Eu vou deixar, vou voltar aqui para o slide. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Esse é o quarto estilo a ser trabalhado geralmente, porque a dificuldade desse nado ela é muito grande. Percebam que o corpo todo ele participa do processo de impulsão da água, porque tem que ser movimentos bastante coordenados, e nem todo mundo tem essa coordenação. Eu mesmo confesso para vocês que durante a minha graduação eu aprendi muito mal aprendido nado borboleta, certo? Só que aí a gente precisa ver, porque quando a gente for trabalhar o nado borboleta, eu espero trabalhar com vocês na parte prática, se der tempo, e aí a gente precisa ver, porque a gente precisa saber ensinar o nado.
certo? Saber como é que funciona o movimento, a técnica do braço, a técnica da perna, da pernada, e a técnica da abraçada, a respiração e tal, para que quando chegar algum aluno para a gente querendo aprender o nado borboleta, a gente saiba ensiná-lo, né? Saber ensinar é diferente de saber executar, apesar de que ajuda bastante você saber executar, tá certo? O nado borboleta ele tem duas fases. Ele tem a fase aérea, em que os braços estão fora d'água, ou seja, é o movimento em que não existe propulsão por intermédio dos braços. Percebam que o atleta aqui, que é o Phelps, ele está com os braços fora da água e nesse momento ele não tem nenhuma impulsão com a água porque ele já acabou de fazer a pernada e o braço, que é o que dá a maior propulsão no nado borboleta, ele também está fora d'água, se parando para fazer a entrada e posteriormente a sua propulsão, certo? E existe a fase aquática, que é a fase onde ele está dentro d'água, né? Os braços já estão dentro d'água e é o momento em que os braços eles vão gerar propulsão e as pernas também, tá certo? Nesse nado especificamente falando, vocês vão ver depois nos movimentos que eu vou passando, que eu trouxe para vocês, vocês vão ver que a pernada ela é concomitante com o momento do final da abraçada, do final da propulsão de braços, certo? Então a gente tem duas fases, a fase aérea e a fase aquática, certo? Segundo Maglisco, o nado borboleta é dividido da seguinte forma: a gente vai ter a abraçada, a pernada de golfinho, por isso que às vezes o pessoal chama o nado de golfinho, né? A gente vai ter a sincronização dos braços e pernas, certo? E vai ter a posição do corpo, né, que a gente vai ter que levar em consideração, e a respiração. Aí vamos lá. Cada um por fase. A abraçada, ela é executada dentro da água, certo? A gente vai fazer uma varredura para fora, uma varredura para dentro, uma varredura para cima e a liberação. Que no caso, depois da liberação, a gente vai fazer um movimento que a gente chama de fora da água, que é quando o braço sai, que é a famosa recuperação, quando o movimento quando terminou o ciclo da abraçada e a gente vai fazer a recuperação para iniciar outro ciclo, certo? A pernada de golfinho, gente, ela é executada com as duas pernas juntas e ao mesmo tempo, uma pernada para cima e uma pernada para baixo. Só que essa pernada de golfinho, muita gente erra. Um erro comum da pernada de golfinho é que muita gente vai fazer com as pernas abertas, assim, separadas, né? Não estão de fato juntas. E também a pernada não é só a pernada. Deixa eu voltar aqui no movimento para que vocês vejam aqui. Ó, a pernada, ela, claro, termina na pernada, a propulsão é da perna, mas o corpo todo participa dessa golfinhada da perna, certo? A gente tem que ter meio que um swing na barriga e tal, no tronco, que começa no tronco, aí vai quadril, vai na coxa e termina na perna, certo? Então é um movimento coordenado do corpo todo, certo? Voltar lá para o slide. Sincronização de braços e pernas. Um ciclo de braçada e duas pernadas. A pernada principal e a pernada secundária, certo? Por isso que eu digo que a pernada, ela, no momento final da abraçada, é que está acontecendo de fato a pernada principal, ok? A posição do corpo, ela é horizontal, claro, deitada, com os movimentos ondulantes e em decúbito ventral. Então percebam que esses movimentos ondulantes que eu falei para vocês são aqueles movimentos que iniciam no tronco e aí vão terminar na pernada, que auxiliam a pernada nesse momento de propulsão. E a respiração ela pode ser feita frontal ou lateral, ainda que seja bem mais comum que a respiração ela seja feita de maneira frontal. Algumas pessoas, muito poucas, fazem a respiração de maneira lateral, certo? Então vamos para cada fase agora. Primeira fase é a fase da abraçada.
Existem várias fases da braçada e a primeira é o ataque, que é um movimento não propulsivo. Como é que funciona? Inicia-se com os braços fora da água, ou seja, é quando você terminou o ciclo de braçada de propulsão, e aí você vai retirar os braços para fora da água, certo? É a partir da linha do ombro até, no caso, os braços vão estar fora da água a partir da linha do ombro, ou seja, eles vão estar aqui, ó, na linha do ombro, eles não passam a linha do ombro, até a entrada na água, com a mão na largura dos ombros. Então, esse braço, esses dois braços aqui, eles vão sair, eles não sobem, eles só saem exatamente o necessário para que ele consiga fazer esse movimento do braço aqui para frente, certo? Porque se ele levantar demais o braço, se ele for além da linha do ombro, ele vai perder muito tempo nessa fase de recuperação aqui. E aí o que acontece? Perder muito tempo na natação, você perder um milésimo de segundo, você pode perder uma prova. Então, na técnica do nado, quando você tira o braço para fora da piscina, né, para fora da superfície, acima da superfície, você tem que ter esse cuidado para levar o braço somente até a linha do ombro. E aí você vai trazer ele por cima da superfície da água, até aqui na frente, no caso, os dois braços, né, para fazer a entrada na água, ok? Esse movimento ele vai ser executado com os braços estendidos, certo? Não flexionados, e com os dedos polegares voltados para baixo. Então, percebam que o nado tem alguns nados que você vai sair com o polegar voltado para baixo e tem outros nados que você vai sair com os polegares voltados para cima. Nesse caso aqui, o polegar é voltado para cima, tá certo? Vamos lá. Ele pode ser dividido em entrada, penetração e deslize, certo? Abraçada. Depois que você faz aquele movimento que você tirou o braço da água, que você vai fazer a entrada, as mãos devem entrar na água à frente do corpo, certo? Na largura dos ombros e com os braços estendidos. Então, percebam que ele vai tirar o braço daqui de trás, certo? Do quadril. Quando ele terminar o movimento, ele tira. Aí, como eu falei para vocês, ele vem beirando a superfície da água, certo? E todo esse movimento que sai do quadril até aqui na frente, que no caso é a entrada na água, ele vai vir com o braço estendido, certo? Ele não dobra os cotovelos, nem nada para fazer esse movimento, não. As palmas das mãos devem ser ligeiramente voltadas para fora. Então, ele vai sair com a palma da mão voltada para dentro, certo? Ele termina com a palma da mão voltada para dentro. E quando ele vai com o braço, ele vai fazer uma rotação de ombro aqui, onde ele vai colocar a palma da mão ligeiramente voltada para fora para poder entrar. Então, ele sai com o polegar voltado para baixo e entra também com o polegar voltado para baixo. O movimento aqui de entrada na água, certo? Entrada ou penetração. Depois que você faz a penetração na água com os braços, você vai fazer o deslize, certo? Que é outro movimento não propulsivo, ou seja, não há propulsão em nenhum desses momentos. Nem na fase de retirada do braço, nem na fase de entrada e nem na fase de deslize. Os braços, gente, eles vão ficar estendidos, descendo à frente por volta de 30 centímetros para iniciar a varredura para fora. Então, percebam que ele retirou o braço estendido, com o polegar voltado para baixo, fez a rotação de ombro, colocou o braço para frente, fez a penetração na água e vai fazer o deslize. Nesse momento, todo esse momento, os braços dele estão estendidos. Ele só vai fazer o movimento de flexão só no momento da propulsão, certo? Existe um momento de deslize aqui. Assim que o braço penetra na água, vai existir, no caso, o deslize. Aí a gente entra na primeira varredura, que é a varredura para fora. Esse movimento também não é propulsivo. Ou seja, todos esses movimentos que a gente está passando aqui, nenhum deles são propulsivos. Como é que acontece? Depois que você faz a entrada na água, que você vai fazer o deslize, as mãos são movimentadas para frente
e para fora, até que estejam fora do alinhamento do ombro, ou seja, ele vai abrir um pouco os braços, certo? Ele vai desalinhar, porque quando ele entra na posição da água, ele entra com os braços o mais próximo possível e o mais alinhado do ombro possível, certo? Mas aí, quando ele vai começar o movimento de varredura para fora, ele vai desalinhar o ombro. Mas até então não é um momento, não é um movimento propulsivo, apesar de ele estar fazendo um agarre na água, porque o movimento está sendo para lateral e não está sendo de frente para trás, certo? As palmas das mãos devem girar para fora e para trás quando os braços aproximam-se do final da varredura para fora. A varredura para fora pode ser considerada a associação da entrada, penetração e deslize para posicionamento do braço na posição adequada para a realização do agarre. Então, ou seja, o braço sai, vamos revisar tudo que a gente viu. O braço sai, aí ele está estendido na lateral do corpo, né? Ele está fazendo uma rotação de ombro, certo? Para fazer a penetração na água. Até aí ele está com o braço estendido na linha do ombro. Penetrou a água, fez o deslize, aí esse movimento de varredura para fora nada mais é do que um posicionamento do braço para começar a fazer o agarre, ou seja, é o primeiro movimento propulsivo. Essa fase se chama out sweep e é a fase de preparação para o movimento propulsivo. Ó, percebam que é só isso aqui, ó. Saiu o braço, entrou alinhado, deslizou, aí aqui ele já está fazendo a propulsão. Mas ó, até aí, ó, antes dele começar a descer o braço, é o movimento de auto sweep, certo? Antes dele começar a fazer a propulsão do braço. Gente, eu tô só dentro do slide aqui. Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa no chat para me perguntar, porque vocês sempre têm dúvida, Professor, né? tá travando E demais. aí... Ou é o vídeo que é por partes? Não, eu acho que é o vídeo que é por partes. Mas minha voz, vocês estão escutando Sim, a bem? voz sim. Porque ó, faz tempo que tá nessa Bom, parte aí, então... ele com os braços abertos. Não, é porque eu voltei para aqui pro Meet. Pro Meet não. É, pro Meet. Porque o que acontece? Lá, como é um GIFzinho, um videozinho, no momento que eu saio do slide para vir para cá, aí ele para. Ele para exatamente onde estava no momento. Certo? Então ninguém, por enquanto, tem dúvida com relação ao movimento do nado borboleta, não, né, gente? Eu não tô conseguindo compreender direito, não. Porque o GIF ele fica travando, eu não consigo pegar. E se colocar um vídeo rápido também não dá pra pegar, porque é rápido demais. Tá, não, eu vou fazer, assim, falta só a propulsão e falar um pouquinho sobre pernada e respiração. E aí vai ter um videozinho no final e aí acredito que você vai entender melhor, tá bom? Volta o slide anterior, só pra eu ver aqui uma coisa, pra eu notar. Vamos lá. Pronto. Pronto? Vamos lá. Essa fase, gente, que é a fase de preparação para a propulsão, ela também é conhecida como movimento Y, porque o movimento do corpo ele vai estar em Y. Os braços, ó, eles não estão mais alinhados no ombro, que seria uma alinhação de ombro. Alinhação com o ombro, alinhamento, desculpa, alinhamento com o ombro, seria esse braço continuar reto aqui. Porque o que acontece? Essa nadadora aqui, ela já preparou o movimento para começar a fazer a propulsão dentro d'água, que é a próxima fase que a gente vai falar. Só que aí foi que essa fez antes disso. Ela tirou o braço, colocou o braço para fora da piscina, fez todo o movimento de rotação, fez a penetração e fez essa fase que a gente chama de posição auto sweep, que é a preparação para a propulsão. Só que quando ela entrou na água, esse braço ele não estava torto. Tá vendo que ele está na diagonal, todos os dois braços? Ele estava alinhado aqui. Quando ela entrou na água, ele estava alinhado. Para preparar para a propulsão, ela precisa deixar ele em diagonal, os dois braços em diagonal. E percebam que as pernas, elas sempre estão juntas. No nado borboleta, elas têm sempre que estar juntas dessa maneira, porque a propulsão ela fica melhor com as pernas juntas, certo, pessoal? É como eu disse para vocês, um erro muito comum do nado borboleta é quando você
separa as pernas, abre um pouco as pernas, e aí você perde bastante propulsão, porque as pernas elas ajudam bastante nesse movimento. Aí agora é a fase de agarre. A fase de agarre é a fase propulsiva. A gente chama esse movimento de catch, que é representado por uma flexão palmar de 45 graus. Não se atenham à questão de graus, centímetros e tal. Não vou cobrar isso em prova e muito menos em técnica, tá bom? É como eu falei para vocês desde o início da nossa primeira aula. Antigamente se cobrava muita técnica. Eu tenho que passar a técnica certa do nado para vocês, mas não é uma coisa que eu vou cobrar, que eu vou pedir para vocês e que vocês têm a obrigação de saber disso. Não, vocês não têm a obrigação. Vocês têm a obrigação de saber como se realiza o movimento do nado. E aí, aos poucos, com os alunos de vocês dentro das aulas, vocês vão corrigindo um movimento e outro, um movimento e outro, um movimento e outro. E aí, quando você vê que não, o aluno já está desenrolando bem a questão do nado, certo? Esse movimento de agarre é um ponto durante a fase submersa da braçada, ou seja, o braço está todo dentro d'água, que tem início a propulsão, ou seja, quando ele já começa a fazer a propulsão, que fica no final da varredura para fora. Ó. Nesse momento aqui, o braço ele já desceu e já começou a fazer a propulsão. Ok? Vamos lá. E aí a varredura para dentro, que é o principal movimento propulsivo, certo? Que a gente chama de tração, é a fase em que o nadador sai daquela posição Y, que está com os braços na diagonal e as pernas juntas, e pressiona a água para baixo e para dentro, certo? Ou seja, você vai pegar o braço, colocar para baixo e para dentro da piscina. Por quê? Porque é como você vai conseguir se movimentar. É a fase em que a velocidade do braço aumenta. Ou seja, é a fase que o nadador ele vai utilizar o máximo de força que ele tem para empurrar a água e continuar se movimentando, certo? Aí vamos lá, uma coisa chata. Grau de novo. Essa fase é executada com a flexão gradual dos braços em mais de 50 graus, até uma flexão entre 90 a 100 graus, quando as mãos quase se unem abaixo do tórax, formando a posição conhecida como diamante. Esse movimento semicircular dos braços, abaixo da superfície da água, com flexão do antebraço e elevação dos cotovelos até a altura do tórax ou do ombro. Entenderam nada, né? Do agarre é uma posição quase de união sobre o corpo. Ó, como é essa posição? Aqui ele começou a fazer um movimento, ele vai descer o braço, certo? Para poder, isso, claro, com a palma das mãos e os dedos fechados, né? Para realizar uma melhor propulsão, porque se você fizer com os dedos abertos, né? Que ele está com os dedos 100% fechados, ó. Se você fizer com os dedos abertos, você vai perder propulsão também. É o mesmo princípio das pernas. Que se você tiver com as pernas juntas, você consegue uma propulsão boa. Se você tiver com as pernas afastadas, você não consegue uma propulsão boa. E aí ele vai fazer só um movimento de descida. Ó. Ele desce o braço, aí ele faz uma ondulação com o braço para poder empurrar a água e leva o braço de novo para a superfície. Por fim, a gente vai ter a varredura para cima, que é chamada também de empurre, que também é um movimento propulsivo. O que é isso? É a fase de desempenho máximo do nado, na extensão do antebraço para cima e para fora, cerca de 45 graus. É o início do final da tração, movimento semicircular para fora, para trás e para cima, na direção da superfície da água. As mãos devem girar para fora e permanecer inclinadas para fora e para trás durante o percurso. Ou seja, ele já está terminando o movimento de tração do braço, já está levando o braço para cima, por isso que o nome é varredura para cima, porque ele já vai começar a recuperação, né, do movimento, e ao mesmo tempo, gente, nesse momento, as pernas elas vão começar a fazer o movimento de propulsão também, certo? Por fim, a gente vai ter a liberação ou desmanche ou finalização, que aí já não é mais um movimento propulsivo, certo? Ela é executada antes que as mãos atinjam a superfície e os braços estejam completamente estendidos, ou seja, ainda é feita dentro d'água. O nadador ele vai girar as palmas da mão para dentro, isso para tirar o braço, né, de dentro da água, no sentido das coxas, a fim que as mãos possam deslizar para cima e para fora da água com o mínimo de turbulência. Aí vamos lá, vamos começar.
vocês estão vendo aqui o nadador. Não está travando aí para vocês, não, né, gente? O slide? Não, Me dê isso aí. aí tá bom. Não, né? Pronto. Vamos lá. Percebam que. Vamos se ligar aqui no movimento do braço. Ele vai fazer o movimento de retirada. Lembra que o polegar. Ele está saindo. É porque não para de jeito nenhum o movimento. Eu não consigo parar ele. Deixa eu voltar aqui pro slide. Assim. Que aí eu acho que eu consigo parar o slide para vocês. Só um momento, viu? A tela inteira, uma janela. Só um momento, tá? Que eu acho que eu vou conseguir parar o movimento para vocês. Ó, aqui ele vai começar a fazer o movimento. Não sei se vocês estão conseguindo ver paralisado aí. Ele já trouxe as palmas da mão para dentro, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas o início do movimento do nado borboleta, ele sai com um polegar voltado para baixo. Lembram disso? Sim. Pronto, perfeito. E aí ele vai retirar esse braço para fora da piscina. Percebam que todo movimento que ele vai retirar esse braço até fazer a penetração da água, que no caso essa fase é aquela fase que a gente chama de fase aérea, ele vai tirar o braço alinhado com a altura do ombro com relação à superfície da água, certo? Para quê? Para que ele perca o mínimo de tempo possível. Porque se ele levasse esse braço, como a gente faz no nado costas, ou que é no nado costas, né? Que ele vai levar o braço para cá para poder fazer. Ele faz todo um arco, né? No nado costas. Ele perderia muito tempo, certo? Então vocês vão perceber que ele vai tirar o braço alinhado com relação ao ombro. Outra informação importante: o corpo é na horizontal, mas percebam que no início do movimento, vocês estão percebendo que o corpo dele está na diagonal aqui. Ele está na diagonal por quê? Porque aqui já foi o final da pernada, certo? E aí a pernada ela tem esse movimento propulsivo para cima. E para que serve esse movimento propulsivo para cima? Quando ele faz esse movimento propulsivo para cima, que ele fica, que ele sai fora da água, é o momento da respiração, certo? E aí como é a respiração? Inspiração pela boca, expiração pelo nariz, ok? Aí vamos lá, vamos perceber o movimento de novo aqui, ó. Perceberam que ele retirou o braço, foi alinhado junto do ombro. Perceberam que está sendo alinhado, ó, diagonal. Ó, ele vai fazer a pernada, vai ficar na diagonal de novo, ó. Esse movimento de pernada na diagonal permite que ele retire o ombro e a cabeça para fora da água para que ele possa fazer a respiração e para fazer um movimento de braçada, certo? Aí vamos lá. Ele vai fazer esse movimento agora de penetração na água. E o movimento de penetração na água também é com polegar. Perceberam que ele entrou com polegar? Porque a animação também não está tão legal, mas ele entra com polegar. E ele vai fazer a penetração. E aí, ó, esse movimento aqui já é aquele movimento de deslize. Varredura, no caso, ele retirou o braço para fora, fez todo o arcozinho, bonitinho, fez o deslize, ó. Aqui ele não tá na pernada, só que aí ele vai começar a fazer o posicionamento do corpo para fazer a pernada, ó. Ele entra na água, ele já está fazendo o deslize, aí agora ele vai fazer aquela varredurazinha para baixo, que no caso é a posição em Y, que por esse ângulo não dá para ver, para que ele comece, para que ele fique com a posição favorável para fazer o movimento. E aí, ó, pronto. Ele está começando a fazer o movimento, aqui já é a posição em Y, que é aquela out sweep, certo? Os braços aqui já estão separados, já estão na diagonal, esse para cá e aquele, o braço esquerdo para lá, certo? As pernas permanecem juntas, certo? Só que o corpo dele, ó, percebam que o corpo dele está inclinado, está meio que em V inverso, né? Aqui. Para que ele está fazendo isso? Para que o movimento do corpo ele consiga
começar a fazer também o movimento da pernada. Lembram que tem a pernada principal e a pernada secundária? Acho que eu disse para vocês que o movimento que ele faz com a perna é a pernada principal, mas não, é o segundo. Aí vamos lá. Ó. Aí ele vai começar a movimentar o corpo. Ó. Vamos prestar atenção só no corpo dele agora. Ó. Inclinou o corpo para começar a fazer a pernada. Essa ondulação do corpo já é a pernada principal, certo? Ó, ele faz toda a pernada. Aí tá. Não sei se vocês estão percebendo, gente, pela animação. Acho que dá para perceber. Ó. Ele faz a primeira pernada e a segunda pernada. Tá vendo? Ó, primeira pernada, segunda pernada. Toda essa movimentação de ondulação do corpo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aqui pelo microfone, tá? Que eu não estou no Meet, não. Ei, Todo esse professor, movimento. Oi. na pernada aí, parece que tem dois momentos, né? Um ele vai com a perna um pouco mais para cima do nível da água e o outro fica mais dentro da água, é? Isso, na verdade é porque quando ele faz a primeira pernada, ele faz toda ela dentro d'água. Só que aí o movimento do corpo, ele faz com que a perna saia um pouquinho. Mas todas as duas pernadas, elas são são dentro d'água. Essa outra Só que, parte ó, não entra como pernada, né? só que assim, o que acontece, ó? No momento que ele está fazendo a inclinação do corpo aqui, ó, ele vai sair, a perna sai um pouquinho d'água para fazer a primeira pernada. E aqui é a segunda, ó. Primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. A primeira pernada, ela é mais propulsiva, que no caso é a pernada principal, ela é mais propulsiva do que a segunda pernada. Entenderam por que o nado borboleta ele é o mais difícil? Porque, ó, enquanto ele está fazendo o deslize, ele tá fazendo. Começou o deslize, ó, já está fazendo a segunda pernada. Ó, deslize, segunda pernada. Deslize, ó. Deslize, segunda pernada. Deslize, segunda pernada. Percebam como é difícil esse nado. O movimento do braço, gente, ele é mais fácil pelo fato de que você vai retirar o braço da água, levar para frente, empurrar a água. É muito fácil. Ele não é tão difícil. Só que esse momento de deslize, ó, é deslize do braço, mas a propulsão da segunda pernada ela está acontecendo. A primeira pernada, segunda pernada. Entenderam? Nado peito? Nado peito, não, desculpa, nado borboleta. Tá muito difícil. Aí, no caso, as mãos são sempre unidas, juntas assim os dedos, quer dizer? No momento que você está saindo na Aí fase ele abre aérea, um pouco, né? Aí eu, na fase aérea não tem problema você separar os dedos, não. Mas na fase aquática, que no caso é na fase onde você está com as mãos já dentro d'água, o ideal é que você feche os dedos ao máximo para que você evite, para que você melhore a sua propulsão, entendeu? A sua movimentação na piscina. Ok? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? A prova vai ser objetiva? 100%. 100% objetiva. Ninguém tem mais dúvida, não? Posso encerrar a aula? Pronto, pois ó. Eu estou encerrando a aula. Movimento assíncrono de hoje, qual é? De 8 a meio-dia, Juana. De 8 a meio-dia. Movimento assíncrono de hoje, qual é? Estudar para a prova. Ok? Eu vou disponibilizar o slide lá no Meet. Daqui para no Meet, não, no Classroom, daqui para mais tarde, em forma de PDF.